Pausa com Vanessa Cruvinel. Oferecimento. Empório Casa Verde, a sua loja de produtos naturais em Jataí. Sejam muito bem-vindos ao Pausa aqui na TV Sudoeste. Este é o nosso ponto de encontro para conversas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. E hoje vamos falar sobre um tema que está diretamente ligado ao futuro da nossa cidade, o Plano Diretor de Jataí. Pode parecer um assunto técnico à primeira vista, mas ele é, na verdade, um grande mapa do futuro. Um planejamento que influencia desde o trânsito, na sua rua, por exemplo, até onde vão surgir novos bairros, escolas e áreas de lazer. E tudo isso precisa ser pensado com muito cuidado e, claro, com a participação da população. Você já parou para pensar em como a cidade cresce, se organiza e se transforma ao longo do tempo? O plano diretor é justamente o que orienta esse crescimento, buscando equilíbrio entre desenvolvimento e qualidade de vida. Ele ajuda a definir onde podem ser construídos casas, empresas, áreas verdes e muito mais. É uma ferramenta essencial para que a cidade não cresça de forma desordenada e para que todos nós possamos viver em um lugar mais justo, bonito e funcional. E o mais importante, esse plano não é feito a portas fechadas. Ele precisa do olhar, da escuta e da vivência de quem mora aqui. E para conversar conosco sobre como Jataí está conduzindo esse processo tão importante, teremos dois convidados muito especiais. O secretário de Obras e Planejamento Urbano da Prefeitura de Jataí, Cantimiro Martins, e o arquiteto e urbanista Rafael Alves, que está à frente dessa construção coletiva. Eles vão explicar tudo de uma forma clara, acessível e mostrar como cada cidadão pode contribuir com ideias, opiniões e sonhos. Fique com a gente, porque o programa de hoje promete abrir caminhos e perspectivas para uma Jataí ainda melhor. Sendo assim, para abrir as portas do Pausa para um belo bate-papo, eu tenho a honra de convidar aqui no nosso estúdio o secretário de Obras, Cantimiro Melo Martins. Que honra ter você aqui mais uma vez conosco, meu amigo. Seja muito bem-vindo, viu? Vanessa. Valeu. Eu que agradeço, Ótimo. por favor. Cantimiro, hoje você está num espaço com o qual delibera o direcionamento e o crescimento de uma cidade. Portanto, eu já gostaria de começar a te questionar como se deu o início da sua gestão e a continuação do novo plano diretor de Jataí e quais os principais objetivos que ele busca atender no contexto atual da nossa cidade. Bom, Vanessa, primeiro te agradecer a oportunidade de estar aqui, falando a respeito desse trabalho que a gente tem desenvolvido, que na verdade já consta já de algum tempo, Desde 2018 e 2019 a gente tem buscado elaborar um novo plano diretor aí em conjunto com o Poder Executivo, e Legislativo. Afinal de contas, o plano diretor é uma lei que vai gerir, as formas como a gente vai conduzir a vida da nossa cidade. E desde então a gente está à frente, buscando junto com as outras instituições, associações profissionais, lidando com as instituições de ensino que são importantíssimas, na perspectiva deles, O pessoal do meio ambiente, da segurança, todos esses. Afinal, o plano diretor é um conjunto, um arcabouço de leis para cuidar de toda a vida na cidade, orientar, guiar, tudo que faz parte da perspectiva do plano, de um planejamento para o desenvolvimento dessa cidade. Desde então, a gente está ali buscando, foi contratado a empresa nesse período, 2018-2019, que entregou um projeto para a gente. E agora, em 2025, a gente está fazendo a revisão desse estudo dessa empresa, entregou esse projeto, A gente montou um grupo de estudo, primeiro de técnicos, que são 11 técnicos. De áreas diversas.
Não, da área de urbanismo particularmente. São servidores da prefeitura que trabalham lá com a parte de urbanismo, de fiscalização, mas profissionais externos, né, representantes da Associação de Engenheiros, de Arquitetos, desculpa, e também profissionais autônomos, né, arquitetos autônomos, como o próprio Rafael, que é uma referência para todas nós aqui há algum tempo e um estudioso de planos diretores, não só de Jataí, mas de várias cidades aí do Brasil afora. Então, tem contribuído muito para a gente fazer um estudo para levar de volta para a empresa que está revisando o plano diretor e depois a gente publicá-lo. Bacana, Cantimiro. Hoje, quais foram os principais critérios técnicos e sociais considerados para orientar a organização territorial do plano diretor? Olha, Vanessa, até anotei aqui uma colinha, porque é muita coisa que a gente leva em conta, né? Nós temos critérios técnicos, critérios sociais e outros critérios que se somam a tudo isso. Afinal, um plano diretor, essa junção de intersecção ali de funções, né, que acabam influenciando uma na outra. Quando a gente fala de saúde, por exemplo, a gente está falando de esporte, de educação, né, de todas as áreas envolvidas que geram saúde, geram bem-estar, né, as próprias obras que a gente pensa nos espaços urbanos estão interligados com saúde, né? Então, saúde é uma coisa, medicina, por exemplo, é outra, né? É uma função de trazer saúde para o pessoal. Então, de critérios técnicos que a gente aborda, principalmente, a gente fala de zoneamento, né? Saber aonde que em cada lugar da cidade a gente vai permitir que tenha determinadas atividades. A gente não pode colocar oficinas no espaço onde a gente tem habitações, por exemplo, né? Esse é um exemplo da parte de zoneamento. Densidade populacional, onde a gente vai permitir que a gente concentre mais a população, né? Porque ali tem mais serviços, né? E essa parte de concentração da população influencia na mobilidade, no trânsito. Então, são várias características que a gente precisa avaliar. Parte de infraestrutura, né, que a gente vai ter de serviços perto dessas concentrações. Para atender essa população, né? Isso. Gestão de riscos, né? A gente está pensando em áreas que poderia, não é o caso da nossa cidade aqui, a situação dos morros, né? Na cidade não tem a situação de morros, mas você pensa nas cidades onde tem um plano diretor, tem muita participação nessa fase de não deixar que as pessoas ocupem áreas de risco. Não temos morros, mas a gente tem aqui vários córregos que cortam a nossa cidade, né? E já tivemos problemas de alagamento. Então, são áreas de risco que o poder público tem que trabalhar de forma a evitar com que as pessoas ocupem esse lugar. E olha só, olha como a situação é importante de ter um plano diretor. Eu estava olhando os planos de governo dos candidatos a prefeito dessa gestão, todos falavam que falando da canalização dos córregos da cidade, em especial do córrego Jataí, né? É impossível a gente manter um córrego dentro de uma caixinha. Vai chegar uma chuva em um período de anos aí que ela vai extravasar, isso é normal. Então, a gente, através do plano diretor, a gente sugeriu ao atual prefeito que a gente não fizesse uma canalização. Isso é muito polêmico, muita gente vai discordar disso, mas é o que o planejamento urbano define como critério. Hoje a gente tem que afastar a população dos córregos e deixar ele transbordar de vez em quando. Mas isso a gente vai ainda proteger esse córrego através de parques, né, de zonas de proteção ambiental. E a gente levou, através do plano diretor, a sugestão de que, em vez de uma canalização do córrego, fosse feito um parque linear às margens do córrego Jataí. E ali, sim, a gente poderia depois
colocar aparelhos, equipamentos urbanos, bosques, pistas de caminhada, etc. É possível pôr até via, sim, né, de tráfego, mas não deixar a população construir ali perto. Hoje a gente tem problema sério de situação que tem construção a menos de 10 metros da margem do córrego. As próprias edificações têm feito lá contenções disso. A ideia de criar um parque linear em volta dele é que, com o tempo, as outras gestões, à medida que possível, vai removendo isso dali e criando esses espaços, né? E permitindo o córrego manter essa abrangência que é dele, natural dele, né? Então, isso é um critério também, como você perguntou, né? Outros critérios que a gente aborda é critério de desenvolvimento econômico, né? De sustentabilidade e entre outras situações que a gente aborda como critério técnico no plano diretor. Uma das principais funções que a gente enxerga é em pensar que a cidade é das pessoas, não dos carros, né? E nós vivemos uma luta aqui dentro dessa cidade, porque nós temos quase um carro por habitante, uma das maiores... altíssimo índice. Um dos maiores índices de ocupação, em detrimento do transporte coletivo, né? Então, alguma coisa aí está desajustada. A gente está buscando, através do plano diretor, começar a pensar nisso, que a cidade é um lugar das pessoas caminharem, né? Caminharem em calçadas planas, sem obstáculos, sombreadas, né? Sem lixeiras para as pessoas terem que ficar desviando, e garantir a segurança dessas pessoas, né? Através de iluminação eficiente, faixas de pedestres para fazer cruzamentos. Então, tudo isso impacta muito, né? E o plano diretor ajuda a gente a pensar nisso. E vocês viram o quanto é complexo, né? Nós levaríamos aí uns 3 programas para esse detalhamento todo. Mas o importante é que ver uma cidade crescer de forma positiva é como assistir e ver os nossos filhos crescendo, não é, Cantimiro? Dá um baita orgulho. É sinal que as escolhas foram feitas com responsabilidade, pensando nas pessoas, no bem comum. Quando o crescimento vem acompanhado de planejamento e respeito ao meio ambiente, acesso igualitário e qualidade de vida, todo mundo ganha. É bonito perceber com o diálogo e a participação, a cidade pode se transformar em um lugar cada vez melhor para se viver, trabalhar e sonhar. E podemos dizer, Cantimiro, que a participação da população é algo necessário para materializar um plano diretor. De que forma a população foi ou está sendo ouvida durante esse processo? Houve audiência pública, consultas comunitárias, outros mecanismos de escutativa? Vanessa, é fundamental a participação da sociedade, né? Inclusive, esse plano não foi aprovado em 2019, que era quando ele foi executado, justamente por causa da pandemia, e nós não conseguimos realizar as audiências públicas. Mas o projeto de elaboração do plano diretor passa por uma fase muito importante, que é a pesquisa em campo, né, para criar um diagnóstico. Olha, e aí é ouvido através de estatísticas, né, a população bairro a bairro, dependendo do tamanho do bairro, né, as pessoas responderam questionários naquela época já, em que elas apontavam, né, aqui falta escola, a gente está transportando as crianças a uma distância maior, aqui o posto de saúde daqui não tem atendimento odontológico, e tudo isso foi levantado como diagnósticos, não só aqui dentro da cidade, mas nos 2 distritos também, né? Na Aveslândia e a Estância também foram ouvidos os moradores de lá, né? Então, essa foi a primeira parte da elaboração do diagnóstico. Feito isso, a gente depois teve participação naquela época já de entes das instituições, principalmente as escolas e universidades, né? Em que eles apresentaram já em algum tempo, e agora, até recentemente, o IF, através do professor Rafael e da professora Carol, me trouxe também um trabalho que vem sendo realizado há muito tempo já por eles lá dentro das instituições de ensino, com os estudantes, né? Pesquisas, né? Pesquisa do tráfego, dos pontos de ônibus. Então, essas coisas têm fazido parte do plano diretor,
Mas agora, com a retomada dele, a gente abriu o canal de comunicação, né? Tem no Instagram, tem na página da prefeitura. Muita gente trata direto comigo, eu queria que isso aqui fosse contemplado. Nós temos esses canais abertos para essa fase de estudo que a gente está fazendo. Depois disso, a gente vai fazer reuniões setoriais, né? Vai pegar, por exemplo, os empreendedores, porque a gente trata diretamente, é uma coisa muito sensível a eles, por exemplo, o tamanho de lote, né? Eles, então, querem que tenhamos mais lotes dentro de um loteamento para que ele fique mais rentável e mais viável por parte deles. Já os técnicos querem que os lotes sejam maiores um pouco para que as famílias tenham mais conforto nos projetos e assim por diante. Então, essa é a parte de negociação que vai acontecer de agora em diante com as câmaras técnicas, né? Vai termos com o pessoal do meio ambiente, da segurança, vai ter várias reuniões técnicas para tratar disso. Depois disso, a gente vai partir para as audiências públicas, sim, né? Audiências públicas, e depois a gente leva para a Câmara Municipal para que haja a aprovação das leis lá, que é, de novo, a nova audiência pública. As pessoas devem participar de tudo isso. É fundamental que as pessoas participem dessas reuniões técnicas, participem na Câmara, né, no dia da votação, né, levem também suas propostas, dirijam para nós agora que saíram excelentes ideias já da participação popular, né, e a gente entender a demanda da população para isso. Bom, enquanto o Cantimiro falou, vocês viram que foi colocado na tela todos os canais de comunicação para que você que está nos assistindo possa também fazer parte desse processo tão importante. Possa não, você realmente deve fazer parte, porque nós estamos falando da nossa cidade, não é uma coisa para agora. O plano diretor é uma coisa para o futuro, para a melhoria da nossa cidade, qualidade de vida e tudo que envolve, né, a cidade em um meio geral. E escutar a população é uma forma de erradicar a desigualdade nos espaços urbanos. É um passo essencial para construir uma cidade justa e acolhedora para todos. Quando bairros inteiros ficam esquecidos, sem acesso a serviços básicos, mobilidade ou área de lazer, a cidade se fragmenta e as oportunidades deixam de ser iguais. É dever do planejamento urbano garantir que todos tenham direito à dignidade, ao pertencimento e às mesmas condições de desenvolvimento, independentemente de onde vivem. Uma cidade verdadeiramente democrática é aquela que acolhe e cuida de todos os seus moradores. Por isso a importância da população. Cantimiro, existe alguma forma de garantir que as demandas das comunidades periféricas ou menos representadas também estejam contempladas nesse planejamento urbano? Sim, Vanessa, já é um pilar básico da condução de um plano diretor, né? A gente observa que muitas vezes os planejamentos, os loteamentos são feitos empurrando a população periférica cada vez mais para as bordas da cidade, né? O que o plano diretor não concorda muito com isso. E a gente está tentando trazer isso já agora para essa gestão, né, buscando locais que são vazios urbanos, áreas institucionais, onde já existem equipamentos, né, como escolas, creches, posto-saúde, todos esses serviços. Sobrou um vazio urbano ali, a gente está tentando, dentro dessa administração, às vezes implantar alguma habitação, né, de cunho social, né, que bem feita, bonita, que dê conforto, dignidade para essas pessoas e estarem ali perto disso. Porque quanto mais longe a gente coloca esse pessoal, mais a gente favorece a dificuldade da segurança chegar lá, criminalidade, serviços, transporte urbano, né? Então é importante esse adensamento, né? A gente trazer a população aqui para dentro da cidade. Então essa é a forma com que o plano diretor olha para isso, e até já abraçada pela administração atual, né? Nós estamos com projetos aí que a gente quer ocupar esses lugares com algumas edificações muito bem feitas, né? E com serviços interessantes ali para esse pessoal que vai usar ali. Muito bacana, Cantimiro. E eu tenho uma pergunta, digamos que é uma curiosidade de quem anda pela cidade, vê construções e transformações nas vias urbanas o tempo todo.
Com base nos dados atuais, qual é a expectativa de crescimento populacional e urbano de Jataí nos próximos 10, 20 anos? E como o plano diretor se antecipa a esse cenário? Olha, com a taxa atual de crescimento, que está em torno de 2,1%, se não me engano, né, a expectativa para daqui 10 anos é que a população de Jataí esteja em torno de 136 mil habitantes. Daqui 20 anos, essa mesma taxa de crescimento vai levar a gente para uma população de 164 mil habitantes. Mas a tendência é de a gente talvez aumentar essa taxa de crescimento, né? Através de quê? De desenvolvimento econômico. À medida que a gente faça o desenvolvimento econômico, né, o desenvolvimento cultural da nossa região através das nossas instituições de ensino, que atrai muita gente de fora, muita gente vem para estudar, fica. Né? Investidores. Então essa taxa pode aumentar. Então a gente tem que estar pensando que isso aí vai influenciar muito na nossa cidade. E qual a forma da gente se preparar para isso? Pensar que as vias que a gente tem, né, o centro está limitado. Onde já tem construção está limitado, é aquela largura de via. Quando a gente vai falando de expansões, a gente começa a pensar em avenidas maiores que permitam o trânsito mais fluido da cidade, né? A pessoa atravessar a cidade de um lado para outro, ela tenha essa condição de fazer com um tempo hábil, né? Com um tempo interessante. Essa é uma das coisas que são levadas em conta. A outra é promover que zoneamentos, né, estejam conectados com acesso, por exemplo, a distritos industriais, aos residenciais, né, de forma mais rápida também para as pessoas se deslocarem nesse sentido. Entendi. E então é isso. Cantimiro, meu amigo, nós já tivemos oportunidade de representar Jataí em algumas viagens, aprendendo, buscando conhecimento para a nossa cidade. E nós sabemos o quanto nós vendemos o peixe de Jataí, né? Por quê? Porque nós acreditamos que Jataí tem muito potencial, cheia de histórias e de pessoas que sonham alto assim como nós. Mas é importante reconhecer, ainda temos muito a crescer. Crescer em infraestrutura, em mobilidade, em qualidade de vida, em inclusão, em oportunidades que alcancem a todos. O mais bonito é perceber que esse crescimento está acontecendo com consciência e com planejamento. E com o envolvimento de quem vive aqui e com a ajuda de grandes profissionais, sobretudo você, Cantimiro. E eu digo isso não é porque você é meu amigo, não. É porque eu te conheço uma vida inteira. É pela sua capacidade Obrigado. Técnica, são pelos seus ideais, que eu ouço há tanto tempo, de querer fazer acontecer. E nós sentimos muito orgulho de tudo que você está construindo, viu, meu amigo? Que agradeço. E é justamente sobre isso que nós estamos conversando hoje, porque ele está na linha de frente desse planejamento. Mas calma, porque nós vamos dar uma pausa rapidinho, mas é só o tempo de você ir tomar um cafezinho e voltar. São 3 minutinhos e o Cantimiro continua com a gente e o Rafael vai começar a participar dessa discussão. Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. Você
tem investido no alimento mais precioso que existe para a sua saúde e de sua família? A água que é servida em sua casa ou no seu estabelecimento é livre de contaminações? Valorize a sua família e seus clientes. Utilize água mineral. A água mineral Caiapó está há anos no mercado fornecendo um produto que é referência de qualidade e sabor. Seus processos tecnológicos e sanitários garantem a você a experiência de estar bebendo a água direto da fonte em meio à natureza. Cuide de você e de quem você valoriza. Beba água mineral Caiapó. Estamos de volta com Pausa na TV Sudoeste e seguimos falando sobre um tema fundamental para o presente e o futuro da nossa cidade, o Plano Diretor de Jataí. Já conversamos sobre a importância desse planejamento para garantir uma cidade mais organizada, justa e sustentável. E agora, ao lado do nosso secretário Cantimiro, vou ter a honra de receber também o arquiteto e urbanista e doutor Rafael, que também integra a equipe responsável por conduzir esse processo com responsabilidade técnica e sensibilidade social. Doutor Rafael, seja muito bem-vindo. Prazer, viu? Prazer é meu. Te receber aqui. Senta, por favor. Rafael, nós conversávamos no bloco anterior sobre prospectar Jataí nos próximos anos. Eu perguntei ao Cantimiro isso. Então, Cantimiro, hoje, você pode nos dizer como o plano diretor pretende equilibrar a expansão urbana com a preservação ambiental e a sustentabilidade da infraestrutura existente? Vanessa, o plano diretor, primeira coisa, é definir, né, e proteger as nossas áreas de preservação. Elas têm que se manterem intactas, né? Áreas que, inclusive legalmente, algumas são protegidas por lei federal, né? Mas outras a gente precisa manter através da orientação do plano diretor. Esse é o principal aspecto que a gente tem que pensar, né? Mas, ainda assim, a gente precisa pensar em como a cidade, mesmo crescendo e fazendo as suas atividades, não agrida o que temos, né? Hoje a gente tem uma certa dificuldade em relação a isso. Nós temos um problema sério de drenagem na nossa cidade, né, que precisa ser levado em consideração tanto no plano diretor e para todas as gestões que virão para frente aí, de começarmos a trabalharmos a drenagem de Jataí, né, porque as mudanças climáticas já estão interferindo nisso. Né? E as áreas permeáveis diminuindo? Diminuindo cada vez mais as áreas permeáveis, onde infiltra o solo. Isso tem levado muita sujeira para dentro dos nossos córregos, né? A gente tem que trabalhar essa mudança cultural das pessoas, de cuidar do lixo, né? Com muito mais cuidado. O que não é lixo, realmente, o poder público e as pessoas trabalharem juntas na forma de fazer isso não virar lixo, né? Fazer descarte adequado. Descarte de recicláveis, né? Entulhos de construção, a gente tem trabalhado há algum tempo isso aí, o pessoal tem feito a reciclagem dos resíduos de construção, que é um material nobre. A gente tem pegado aquilo e jogado dentro de aterros sanitários. Né? Tem um custo do aterro sanitário que é muito grande de receber isso. Graças a Deus a gente hoje já tem reciclagem disso. Mas as pessoas ainda não colaboram, pegam o resíduo de construção e vai colocando às margens da cidade, porque a empresa, para receber a reciclagem lá, o material, cobra, né? E as pessoas, para não pagar aquilo, preferem fazer o descarte inadequado. Então, é uma mudança cultural importantíssima que a gente tem que fazer, né, na nossa cidade, para a gente começar a levar essas coisas para lá, né? E essa série de outras ações, né, levar nas instituições de ensino, ensinar as crianças o que é reciclável, né, fazer compostagem dentro das suas casas. Tudo isso aí faz parte já dessa estratégia do plano diretor, né, bem como essa proteção dessas áreas que a gente falou aí, como a criação dos parques lineares que a gente falou no primeiro bloco. Agora, nós estamos aqui com o doutor Rafael, que é arquiteto e urbanista. Rafael, como a arquitetura e o urbanismo contribuem diretamente para transformar o plano diretor em um projeto funcional e harmônico com a identidade de Jataí? A principal dificuldade, a principal contribuição nesse sentido é essa visão geral, né? A visão holística que a arquitetura e o urbanismo pode proporcionar, né?
A principal pergunta a ser respondida, Vanessa, é como que a cidade será daqui a um período X de tempo. No caso, a comunidade, a função principal do plano diretor é responder e dizer como queremos que a cidade seja no futuro. Como que queremos que ela seja no setor na parte do transporte, na parte da urbanização, dos novos loteamentos, da infraestrutura. São todas as questões referentes ao urbanismo que precisam ser respondidas, né? São desafios muito grandes. Jataí é uma cidade que não tem, quer dizer, existem problemas, né? Mas os problemas não são tão graves quanto outras cidades que nós temos no Brasil. Nós temos cidades brasileiras muito mais problemáticas. Não significa que aqui seja o paraíso, né? O nome paraíso original da cidade, né? Sim. Mas existem problemas de fácil solução, de relativa fácil solução, que precisam ser enfrentados, né? Esses problemas, o poder público tem a obrigação de enfrentar, de conduzir o processo, né? Mas é uma condução que, ao mesmo tempo, é uma condução que precisa ser democrática, porque um plano diretor não pode ser imposto. Se ele for imposto, ele não funciona. Ele tem que encontrar respaldo na população. Essa é a principal contribuição que a arquitetura, na coordenação desse processo, os profissionais de urbanismo, não que eles são donos do assunto, absolutamente, é uma coisa interdisciplinar que envolve geógrafos, sociólogos, envolve historiadores, envolve um monte de profissionais, pessoal do meio ambiente, mas o urbanismo antigo, né, ser uma disciplina que lida com isso há mais tempo, ela tem essa função mais holística de coordenação do processo. É isso mesmo, Rafael. Eu vejo que aliar a arquitetura e o crescimento da cidade é fundamental para garantir que o desenvolvimento urbano aconteça com identidade, funcionalidade e qualidade de vida, sobretudo. E eu tenho uma filha arquiteta, designer, e ao longo da vida ela me ensinou que a arquitetura ela vai muito além da estética. Ela organiza os espaços, valoriza a cultura local, pensa na mobilidade, na sustentabilidade e no bem-estar das pessoas. Quando a cidade cresce com base em projetos pensados que dialogam com a realidade de quem vive nela, todos os ambientes se tornam mais humanos, não é? Inclusivos e harmoniosos. Nós fizemos a mesma pergunta ao Cantimiro. E eu gostaria de lhe fazer o mesmo, Rafael. Quais têm sido os principais desafios encontrados na proposta de reorganizar os espaços urbanos e como a equipe técnica tem buscado soluções viáveis e sustentáveis? A principal dificuldade, os principais desafios são as descontinuidades. Indubitavelmente, as descontinuidades são responsáveis pelos maiores prejuízos na questão do planejamento urbano. Porque o planejamento urbano ele não é feito para a semana, né? Então ele envolve um período temporal que varia, é variável, mas nunca é imediato, né? Existem soluções imediatas, mas existem os projetos que demandam 2, 3, 5 ou projetos maiores, 10 anos para serem realizados. Então, se os projetos forem propostos, os estudos forem feitos, os projetos forem propostos e outras administrações cancelarem aquela proposta, vai tudo por água abaixo. Então, é porque os administradores precisam compreender que o planejamento urbano não pode ser uma proposta do governo de plantão. Muito bom de você nenhum governo de plantão. Existe uma coisa que é o interesse de Estado, né? Então, é o interesse da comunidade. Claro que as outras administrações podem interferir no processo, se o processo estiver equivocado, reorientar, mas as diretrizes, uma vez feitas, uma vez as diretrizes elaboradas, elas devem ter uma continuidade, porque sem continuidade é muito difícil manter um projeto no nível urbano. Um projeto no edifício é mais rápido, mas um projeto que envolve mudanças urbanas, eles são projetos de longo prazo, de médio e de longo prazo. Muito raramente são projetos de um tempo imediato. E isso impacta muito, né? Então, as soluções que a equipe tem feito é tentar garantir que isso seja um período breve, né, o mais breve possível, e amarrar questões legais para evitar as descontinuidades. Isso é muito importante falar. E eu vejo, Cantimiro, aqui uma importância muito grande, significativa do próprio CODEJA, do Conselho de Desenvolvimento Econômico, para dar continuidade, acompanhar
né, esse processo, porque a gestão pública, ela naturalmente, em qualquer lugar, ela vai mudando, mas os conselhos continuam, né, os ideais continuam, a possibilidade de acompanhar e somar com o município, eu acho que isso é de extrema relevância. Cantimiro, existe uma projeção para o surgimento de novos polos comerciais em Jataí? O que o plano diretor prevê em termos de incentivo à economia local e atração de investimentos? Perfeito, Vanessa. O plano diretor, né, não é à toa que se chama plano, é um planejamento. Ele não é um projeto de execução. Esse lugar aqui vai ter que colocar um shopping nesse lugar aqui. Não, ele vai permitir que aquela zona de expansão, né, atraia elementos daquela característica, né? É muito dinâmico isso. A própria sociedade é quem vai levando os aparelhos, né, de expansão econômica para um determinado lugar que a gente orienta, né? E aí, à medida que as pessoas vão fazendo a sua análise econômica, que é um lugar que vale a pena eu colocar um posto de combustível, porque essa região não contempla alguma coisa assim, né? Então, essa orientação cabe a nós, a execução é do empreendedor, né? Por outro lado, né, nós temos uma situação muito interessante, até levantada pelo próprio Rafael, em relação ao nosso centro, né? A necessidade de criar um centro histórico da nossa cidade, que vai continuar sendo um centro econômico também, mas que a gente precisa manter os aspectos, né, arquitetônicos, culturais daquela região. Preservar a parte cultural de Temos Jataí prédios histórica. históricos ali que aquilo tem que ser intocável. Muito importante. Né? Intocável. A nossa história é grandiosa. Essa cidade aqui é onde nasceu Brasília. Uma coisa que a gente tem muito orgulho disso, né? Se não fosse isso aqui, a história do Brasil seria diferente, né? E a parte histórica é muito importante a gente preservar, que ela é a nossa identidade, né? A própria a influência do Rafael nos nossos prédios urbanos aqui, vários deles, né, que tem já a assinatura dele, já é a cara da nossa cidade. Então, a gente tem que respeitar essas coisas, né? E isso guiar as ações do poder público, né? As pessoas têm que conhecer isso, têm que ter orgulho dessa cidade que nós tanto orgulhamos, né? A ponto de a gente se organizar num conselho de desenvolvimento e falar, a gente quer participar, né? A gente quer ajudar, a gente não quer deixar só o poder público decidir as coisas sozinho e arcar com as consequências. Nós não queremos os louros, né? Nós queremos dividir as responsabilidades e ajudar. Afinal de contas, a cidade é nossa, de todos Exato, nós. né? Nós somos as pessoas que precisamos falar para o poder público, a gente precisa disso, daquilo, a gente quer ser isso, a gente quer ser aquilo, né? É isso mesmo, eu não posso deixar de falar que a assinatura da nossa casa também, há mais de 20 anos, também foi feita pelo Rafael. Isso que você falou, Cantimiro, é importante, porque não é só porque eu estou como presidente da CIG, mas é porque eu sempre fui uma apoiadora do comércio local, porque eu acredito no poder transformador que ele tem na nossa comunidade. Valorizar os empreendedores na nossa cidade, fortalecer a economia, gerar empregos, manter vivas as tradições e criar laços mais próximos entre as pessoas. Comprar no pequeno, por exemplo, é um gesto de carinho e compromisso no lugar onde vivemos. Rafael, vamos esclarecer para quem nos assiste de que forma o trabalho do arquiteto dentro do Plano Diretor considera as características históricas, culturais e geográficas de Jataí na hora de planejar novos espaços, pegando esse gancho da fala do Cantimiro. Boa pergunta. Essa questão aí é uma questão que, para ser respondida, ela envolve um diagnóstico. Então, só é possível fazer isso se um diagnóstico for bem feito. Levantamento de dados, né? O levantamento tem que respeitar as especificidades locais, a presença da geografia, a presença da constituição física, porque existe uma frase que é lapidar nesse assunto, que é assim, todas as cidades, não é Jataí, todas as cidades do mundo são reféns da sua história. Então, elas têm uma origem e essa origem impacta na forma, impactou e impacta na forma que essas cidades se desenvolvem. Então, a questão é fazer o diagnóstico corretamente,
levar em consideração as variáveis do planejamento urbano e fazer uma análise com precisão. Sem isso, não há planejamento urbano. E, ouvindo isso, eu quero te fazer uma pergunta. Na sua visão, como a arquitetura pode, então, impulsionar o surgimento de um novo horizonte comercial e urbano em Jataí, conectando estética, funcionalidade e desenvolvimento econômico? Aí nós temos que diferenciar uma coisa. Tem a arquitetura de edifícios, que ela já pode criar essas coisas, né? Mas nós estamos falando de urbanismo. Então, planejamento urbano, nós estamos falando de urbanismo. O urbanismo, ele tem um campo especial nesse assunto, que é o quê? Garantir o acesso, garantir a mobilidade, garantir a acessibilidade. Então, essas são os princípios. Então, mediante que não adianta se você fizer um investimento, por exemplo, se não tiver mobilidade, não tiver como as pessoas chegarem lá, não tiver como as pessoas usarem o espaço corretamente, aquele negócio não vai funcionar. Né? É inviável. Ele mesmo se mostra inviável. Né? Então, assim, tem empreendimentos que os empreendedores se desdobraram, investiram, mas, né, você vê que tem falhas nesse negócio, nesse processo aí. Então, essa contribuição é analisar a acessibilidade, a mobilidade e as variáveis de qualidade que impactam na qualidade de vida do acesso a esse bem, sem os quais ele não tem, ele fica inservível praticamente. Né? Anula o investimento até. Tem casos de investimentos que são feitos e você vê que aquele investimento não vai ter sucesso, né? Não vai redundar nem para o investidor que tomou a iniciativa de fazer e nem para os usuários. Né? Então, a cidade é dinâmica, a cidade é um organismo vivo, se comporta similar, né, a um organismo vivo, e a população tem essa dinâmica que precisa ser respeitada. Com certeza. E para que nós possamos caminhar para o final do nosso segundo bloco, eu quero saber de você, Cantimiro, qual o legado que você espera deixar com esse plano diretor e como garantir que as futuras gestões deem continuidade ao que foi planejado e iniciado agora? Bom, Vanessa, baseado até no que o Rafael falou aqui, né, sobre a questão dessa necessidade de até o empreendimento ser viável, né? A gente estava pensando agora que como o nosso plano diretor às vezes é dinâmico, sim, né? Ele precisa ser o tempo todo repensado pelas pessoas que estão ali à frente dele, né? Nós criamos um mecanismo que permita essa alteração, entre aspas, né? Porque o que acontece hoje é que as pessoas que estão alterando o atual plano diretor fazem isso sem critério. Né? São pessoas que não estão aptas a isso. E aí sempre tem alguma alteraçãozinha no plano diretor e isso vai desvirtuando ele. Então, esse é o objetivo, nosso legado, né, de todos nós, não é meu, mas desse grupo e de toda a sociedade, é a gente deixar um plano diretor que fique mais sustentado por uma situação de alteração ser feita de forma técnica, né, com participação das pessoas técnicas, da sociedade, do próprio CODEJA, né? Nós criamos uma estrutura lá que até o CODEJA vai participar disso, mas que não seja feito lá no apagar das luzes dentro da Câmara Municipal, permitindo, às vezes, instalação de empreendimentos onde empurra, às vezes, as pessoas que moram do lado de um lugar há muito tempo, chega lá e coloca uma serralheria. Né? Isso é uma coisa inaceitável. Aquelas pessoas moram lá 30 anos e, de repente, permite-se implantar alguma situação dessa. Né? E a ideia é a gente dar um jeito de proteger isso para que seja feito de forma coordenada. Né? E o legado é de todos nós, para que a gente, como o Rafael falou, a gente tenha gestores que, ao olhar no seu plano de governo, ele olhe antes um plano diretor. Né? Opa, essa aqui é a cidade, está aqui, é executar isso aqui. Né? Mas nessa linha aqui, que a gente já trabalhou identificando as características da cidade, né? Os nossos aspectos econômicos, turísticos, sociais, culturais, né? Está tudo contemplado ali dentro,
e transformado na forma de projetos e de leis, né? Então, a gente respeitar isso, a gente fazer com que a população comece a respeitar as leis que existem lá dentro. Muitas vezes a gente se depara lá na secretaria, mas eu queria abrir um empreendimento aqui, ele pede que tenha uma vaga de garagem, eu queria fazer sem a vaga, né? Não podemos a gente ficar cedendo a essas coisas que prejudicam a cidade em detrimento de uma pessoa. Exatamente. Né? Então, por isso a necessidade do planejamento. Exatamente. E da gente pensar em coletivo, né? Eu quero agradecer muito ao Rafael, que tem colaborado, acreditou nesse projeto com a gente. Ele é uma pessoa que é uma referência, né? Não só aqui na nossa cidade, por tudo que ele fez e faz, mas para os próprios profissionais, né? Então, ele, a Carol, todas as pessoas que estão participando lá conosco do grupo de estudo, né? A gente tem feito um trabalho fantástico, árduo, trabalhoso mesmo, gastamos muitas horas de estudo lá em cima Artigo disso. por artigo, né? Artigo por artigo. Estudado um a um. Ele é um volume denso de leis, né? E a gente tem feito isso. Então, a gente gostaria que os nossos representantes públicos respeitassem isso, né? Os nossos vereadores, não só dessa gestão, mas de todas as que virão para frente, né? Lembrar que esse negócio não é um negócio para ser feito e rasgado ao tempo, né? Foi gasto muito esforço, dinheiro, né? A prefeitura investe recursos lá para manter um plano diretor desse, para providenciar um plano diretor desse. E ao longo do tempo a gente vai sim, né? Atualizando e aperfeiçoando ele, porque, como o Rafael disse, é dinâmico. É isso aí, Cantimiro. Vocês viram, né? Que programa importante. E eu quero agradecer de coração vocês dois pela presença esclarecedora. Cantimiro, Rafael, foi um prazer, uma honra receber vocês. Esse bate-papo foi muito esclarecedor e certamente ajudou a todos que nos assistiram a entender os caminhos que estão sendo traçados no futuro da nossa cidade. Muito obrigada por compartilharem conhecimento, visão, ideal e compromisso com o Jataí, viu? Nosso papel. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigado. Bom, e nós vamos para um breve intervalo, mas antes vocês fiquem com o nosso momento parceiro e logo em seguida o Guto vem com Café Consciência, falando um pouco mais sobre mobilidade urbana, sobre plano diretor e trazendo uma dica literária como sempre. Mas eu não poderia deixar de dar os parabéns e toda a nossa admiração por esse jataiense ilustre, Dr. Rafael, já com 5 obras publicadas. 5 ou 4, Rafael? Esse é o 5º. Esse é o 5º livro publicado do Rafael. E esse aqui fala sobre a região sudoeste do nosso estado. É isso, Rafael? Dos sertões às cidades. Rafael Alves Pinto Júnior. Então, quem quiser adquirir, eu vou atrás do meu, viu, Rafael? Por favor, não só pela qualidade do livro, que eu já soube, esse aqui foi o Cantimiro que trouxe aqui para a gente poder evidenciar, pedir para que ele trouxesse, mas pela história da nossa região. É importante a gente conhecer a nossa região e valorizar. A gente mora num lugar maravilhoso e prestigiar pessoas daqui com a capacidade técnica e intelectual, assim como a sua, Rafael. Tá aí, gente. Quem quiser adquirir, tem aqui, já está aí na Grafite? Tem na Grafite, tem no site da editora. Ou no site da editora. É isso aí. Olha, são 3 minutinhos e a gente já volta. Não saiam daí. Você já conhece a nossa nova marca parceira super especializada em baunilha aqui no Brasil? É uma marca baiana especialista em comercialização, importação, exportação de baunilha natural. E agora você encontra aqui na Empório Casa Verde. Nós temos várias opções da marca, começando pela fava de baunilha, que era muito pedida aqui pra gente. Agora nós temos ela assim, toda natural e super saudável para você inserir aí no seu dia a dia. Nós temos também esse produto aqui, que é a baunilha natural em pó. Então, para você aromatizar uma preparação na cozinha, um bolo, uma quitanda, esse produto é super especial e super concentrado. Nós temos também aqui a opção da pasta de baunilha natural. Aqui nós temos o extrato de baunilha natural, livre de aditivos químicos artificiais. Então é diferente daquele extrato de baunilha que a gente encontra em alguns lugares que tem cheio de aditivo. Essa aqui é natural, então você precisa usar só um pouquinho para exercer seu papel.
Então agora você encontra esses produtos da Vanilla Brasil aqui na Empório Casa Verde. Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. A Equifla Móveis Loja 2 está em um novo endereço para melhor atendê-lo. Com uma linha especial de móveis corporativos, representamos com exclusividade em nossa cidade as marcas Cavalete e Gabi Work. Equifla Móveis. Qualidade, durabilidade, conforto e design. Rua Minas Gerais, 1286, Sala 5, Setor Oeste. Venha e conheça o que há de melhor no mobiliário corporativo. Na Lavi Clinic, com a doutora Graciana Vilela, tecnologia e cuidados se unem para realçar sua beleza. Descubra o poder dos nossos tratamentos com os lasers Fotona e Quanta, com Ultraformer MPT e radiofrequência EndMed. Resultados incríveis para a sua pele e corpo. Em nosso spa capilar, devolvemos saúde e vitalidade aos seus fios e couro cabeludo. Agende sua avaliação. Cuidar de você é a nossa especialidade. Lavi Clinic. Beleza e bem-estar em cada detalhe. Olá Vanessa, olá pessoal de casa. Gente, no Café Consciência de hoje, diretamente da Casa do Sabor, o aroma do café se mistura também com o nosso debate sobre o direito à cidade. Um princípio que vai defender que os espaços urbanos eles devem ser pensados e vivenciados por todos, sem exclusões, tá? Até porque a cidade ela é mais do que ruas, ela é muito mais do que prédios. Ela é um organismo vivo, onde circulam histórias, afetos, culturas e até mesmo as desigualdades. Para que ela seja de fato um espaço de todos e para todos, é essencial com que nós possamos garantir acessibilidade, mobilidade urbana que seja eficiente, moradia digna, áreas verdes, equipamentos públicos que atendam às diferentes realidades de quem vive na cidade. Então, a cidade ela não pode privilegiar apenas um grupo social, ou até mesmo um grupo econômico. Ela precisa refletir, de fato, a diversidade das pessoas que compõem aquele espaço urbano e acolher essas múltiplas demandas. Então, falar sobre plano diretor é muito bom. Inclusive, o programa hoje é recheado de entrevistados que trouxe essa temática para a gente entender. Até porque, nesse contexto, o plano diretor ele assume um papel, digamos que estratégico. É ele que organiza o crescimento, a ocupação urbana. Ele deve ser construído com a participação popular, assim como foi falado no programa, com a escuta ativa das comunidades. E quando ele é elaborado fazendo essa escuta ativa, ou seja, de forma democrática e inclusiva, o plano diretor ele se transforma numa poderosa ferramenta. Uma ferramenta que vai possibilitar a justiça social, que é aquilo que a gente preza para os espaços urbanos. Então, essa justiça social, ela vai ser capaz de reduzir a desigualdade histórica que vem sendo apresentada de diversos em diversos anos, garantindo que bairros que sejam distantes do centro, ou seja, periféricos, tenham também a mesma atenção que as áreas centrais. Precisa também considerar desde o acesso ao transporte público, saneamento básico, políticas de habitação, preservação ambiental e até mesmo a inclusão cultural. Sim, temos que falar na cultura que seja um acesso para todos. Então, hoje, o convite é claro. Pensar a cidade como um bem comum, onde cada voz importa, onde o planejamento urbano se transforma e seja um instrumento de dignidade para todos, isso para que as pessoas tenham, sabe o quê? O sentimento de chamar uma cidade de lar, tá? E claro, aqui no Café Consciência de hoje, nós temos uma dica literária. Sabe qual? Vanessa, eu vou levar esse livro para que você tenha em suas mãos, vai ser o meu presente para você. O Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Ele é um relato muito impactante do cotidiano de uma mulher negra, favelada, catadora de papel,
catadora de reciclados aí na cidade de São Paulo, na favela do Canindé, nos anos de 1950. Ela vai expor com muita força, com muita sensibilidade, a desigualdade vivida por ela no espaço urbano e também da exclusão social. Então, por meio de um diário, a sua escrita, a Carolina ela vai denunciar a fome, o racismo, a violência, o abandono por meio de políticas públicas que marcou a vida da escritora, que marca a vida das pessoas que moram em periferias. Então ela vai revelar o direito à cidade, que é negado para essa parte da população, e digamos que é uma das melhores obras escritas por personalidades brasileiras, porque ela vai denunciar as questões sociais e ao mesmo tempo a gente vai testemunhar por meio da leitura a resistência e a dignidade de uma das maiores escritoras do cenário brasileiro. Então é uma excelente dica literária para que vocês possam aproveitar os próximos dias para entender sobre justiça social, espaço urbano e vozes que são silenciadas. E claro, outra dica que eu quero dar para vocês é a pipoca gourmet, diretamente aqui da Casa do Sabor, que acompanha a gente com um cafezinho sem açúcar, porque o açúcar tudo tá aqui, gente. É uma delícia essa junção entre essas duas opções, aqui diretamente da Casa do Sabor. E eu vou ficando por aqui, na certeza que na semana que vem a gente se encontra. Vanessa, o livro tá chegando aí, viu? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Ô Guto, quanto carinho, muito obrigada. Você, Guto, você sabe disso e eu já disse isso aqui, você é um dos meus amigos, eu tenho 2 em especiais, Deus com a leitura. Adorei a indicação, você já havia falado sobre esse livro para mim, vou ler com todo carinho, ainda veio com uma dedicatória especial aqui, viu? Muito obrigada, viu, meu amigo? Bom, continuando o nosso programa, você tem toda a razão, Guto. Quando nós falamos sobre o crescimento das cidades, é essencial olhar para além das construções e da expansão física. Estamos falando sobre um processo que envolve pessoas, memórias, modo de vida e principalmente escolhas políticas que impactam diretamente quem fica e quem é empurrado para as margens. O crescimento urbano precisa ser pensado de forma justa e equilibrada e com a atenção aos efeitos que ele causa, sobretudo nas comunidades mais vulneráveis. Neste sentido, como você explicou, o processo de gentrificação merece destaque. E somente para explicar mais uma vez, ele ocorre quando áreas antes populares passam a ser valorizadas, muitas vezes por meio de investimentos em infraestrutura e serviços, porque à primeira vista parece positivo. No entanto, isso geralmente resulta na expulsão de moradores antigos, que não conseguem mais arcar com os custos de viver naquele espaço. E Guto, eu vou usar um termo bem específico que você não usou, mas que após o Café Consciência, essa foi a minha compreensão. A gentrificação seria uma limpeza social silenciosa que transforma o bairro, mas apaga histórias, vínculos e identidades construídas ao longo do tempo. E não podemos esquecer da especulação imobiliária que interfere diretamente neste cenário. Terrenos e imóveis são tratados como mercadorias, muitas vezes mantidos vazios, à espera de uma valorização futura, enquanto milhares de pessoas enfrentam dificuldades para encontrar moradia digna. O espaço urbano vira palco de disputa por lucro e o direito à cidade de morar, circular, pertencer, mas sendo restringido para quem pode pagar mais. Por isso, discutir esses temas é urgente e necessário, para que possamos construir cidades mais humanas e inclusivas e conscientes. É por tudo isso que refletir sobre o crescimento das cidades, a gentrificação e a especulação imobiliária são tão importantes. Estamos falando de um processo que precisa ser mais humano, mais justo e que garanta o direito de todos de viver com dignidade nos espaços urbanos. A cidade não pode ser privilégio de poucos, mas um lar para todos. E com esse pensamento, vamos para mais um breve intervalo. Na volta, você confere o quadro Comer Bem Faz Bem, diretamente da charmosa Empório Casa Verde, com dicas deliciosas e saudáveis que farão toda a diferença no seu dia a dia. Logo em seguida, eu já estarei de volta, hein? Não saiam daí.
já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. Comer bem faz bem. Oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Hoje nós vamos falar de nutrição e alta performance, com uma marca maravilhosa que nós temos aqui na Empório Casa Verde, que é a Dobro. Se você é um atleta ou um esportista que visa alta performance e que muitas das vezes você se vê sem energia, disposição, perde aquele combustível no meio do seu treino, este produto aqui é feito para você, que são os géis de carboidrato da Dobro. Qual que é o grande diferencial dessa marca? Porque a gente sabe que está cheio de géis de carboidrato por aí. É a lista de ingredientes, do jeito que a nutricionista gosta. Então, nós temos a lista de ingredientes maravilhosa, né, com carboidratos de lenta, média e rápida absorção. E a base desses géis aqui são beterraba em pó, que é colocado aqui no meio do gel. São vários ativos, né, compostos, e eles variam conforme o sabor e alguns ativos. Por exemplo, esse aqui é o sabor Red Berry, que é esse daqui. Ele é composto por 20 gramas de carboidrato. Nós temos cafeína, taurina e sódio na composição. Cafeína e taurina trazendo foco, concentração, e o sódio trazendo uma reposição, né? Porque a gente perde muito aí pelo suor e muitas das vezes a gente tem alguns efeitos colaterais pela perda desse sódio. Então, esse daqui é maravilhoso para quem precisa de ter esses ingredientes. Esse daqui, por exemplo, de laranja e morango, ele já é um gel de carboidrato sem cafeína. Então, para aquela pessoa que ela não tolera a cafeína e que ela precisa do carboidrato para aumentar seu combustível, esse aqui é perfeito para ela, além de ter 100 mg de sódio na composição. E esse aqui é o Pink Lemonade, o sabor. Nós temos aqui carboidrato, nós temos cafeína, nós temos sódio, nós temos citrulina e arginina, que participa aí na vasodilatação, né, dos vasos e que vai ajudar a melhorar essa questão do fluxo sanguíneo durante o esporte. Aqui nós temos também o Carb Fresh, é o sabor fresco, né? Aqui nós temos carboidrato, sódio, nós não temos cafeína também. Além desse daqui, nós temos o sabor Neutro Fresh também, que tem sódio, carboidrato e já tem 100 mg de cafeína na sua composição. Além desses aqui, nós temos esses dois aqui, que são um pouco mais simples, sem nitrato na sua composição, com cafeína ou sem cafeína. Esse daqui é o sabor laranja, então ele é à base de beterraba também, que a gente sabe que é um super carboidrato de lenta absorção, então ele vai liberando energia aos poucos. E esse aqui é o sabor limão. A diferença entre os dois é que o laranja não tem cafeína e o limão tem cafeína, mas é apenas 35 mg. Então, se você procura um gelzinho mais simples e só com um pouquinho de cafeína, a menos do que esses que contém na composição, esse aqui também é ideal para você. E também lembrando, tanto que é prático, né? Porque muitas vezes a gente não pode parar no meio, fazer uma refeição do treino para continuar. Então, é só a gente abrir aqui no dente mesmo e tomar o gelzinho. Então, se você deseja alta performance, vem para Empório Casa Verde e conheça essa marca maravilhosa que é a Dobro. Vocês viram que hoje o Empório Casa Verde trouxe até vocês várias opções saborosas e práticas, como sempre, para o nosso dia a dia. Porque cuidar da nossa alimentação é também uma forma de cuidar de nós mesmos. No programa de hoje falamos sobre um tema que impacta diretamente o nosso jeito de viver, o crescimento das cidades por meio de um plano diretor. Um assunto que exige atenção, sensibilidade e principalmente a participação da sociedade.
Eu quero mais uma vez agradecer profundamente aos nossos convidados de hoje, nosso secretário de Obras, o engenheiro Cantimiro, e o arquiteto e urbanista doutor Rafael, que contribuíram com informações muito importantes, sobretudo esclarecedoras. Foi uma conversa necessária que nos ajuda a entender que planejar uma cidade vai muito além de obras. É pensar nas pessoas, na memória dos espaços e em um futuro coletivo. Obrigada aos nossos entrevistados por compartilharem as suas experiências e visões com tanto comprometimento. E, é claro, o nosso agradecimento especial a você que esteve conosco até agora. Obrigada pela companhia, pela escuta e pelo interesse em refletir juntos. Na próxima semana, a gente marca mais uma pausa aqui na TV Sudoeste. Um beijo, pessoal. Até breve. Se cuidem. Pausa com Vanessa Cruvinel. Oferecimento. Empório Casa Verde, a sua loja de produtos naturais em Jataí.